Me chamaram de inútil. Hoje sou a dona da empresa que me demitiu. Meu nome é Clara, e cresci numa pequena cidade do interior, onde a vida era simples, mas dura. Minha família não tinha muito, mas tinha princípios, honestidade, trabalho duro e a crença de que o esforço próprio é o que nos sustenta. Desde pequena, aprendi que nada vem de graça. Eu lavava pratos, ajudava em pequenas vendas da família, fazia bicos para juntar dinheiro para comprar livros e roupas. Não tínhamos luxo, mas havia amor e disciplina. Nunca frequentei uma universidade. Minha vida tomou outro caminho. Logo que pude, comecei a trabalhar para ajudar em casa e garantir minha própria independência. Não foi fácil. Muitos olhavam para mim com desdém, riam da minha falta de formação acadêmica, questionavam minhas escolhas. Mas aprendi cedo que ninguém pode definir seu valor, apenas você mesmo. Sempre tive fome de aprender. Lia livros, buscava cursos gratuitos online, tentava entender o mundo ao meu redor. Sonhava em crescer, ter estabilidade, mostrar para mim mesma que eu podia conquistar qualquer coisa, mesmo começando de baixo. Mas sempre existia aquele medo. Medo de errar, medo de ser subestimada, medo de que minha origem humilde fosse usada contra mim. Quando consegui meu primeiro emprego numa empresa de médio porte, senti uma mistura de euforia e ansiedade. Era uma oportunidade de mostrar meu valor, de aprender na prática, de construir algo sólido. Mas logo percebi que a realidade era mais cruel do que eu imaginava. O problema não era apenas a rotina pesada ou a pressão constante. Era o ambiente humano. Colegas que se consideravam superiores, que zombavam de cada ideia que eu tinha, cada iniciativa, cada tentativa de contribuir. Clara, você realmente acha que isso vai funcionar? Perguntavam deles, com aquele sorriso debochado que parecia dizer você não pertence aqui. Sim, acredito que sim, respondia eu, tentando não deixar a voz tremer. Eles riam ainda mais alto, e eu sentia que cada risada corroía minha confiança. No começo, tentei racionalizar. Achei que era apenas uma fase, que todos tinham um período de adaptação. Mas logo percebi que não era fase, era padrão. Era constante. Era uma tentativa silenciosa de me humilhar. Minha dedicação era ignorada. As horas extras que fazia para entregar projetos no prazo, a pesquisa extra que fazia para melhorar processos, nada disso parecia contar. Ao contrário, sempre surgia alguém para criticar ou minimizar minhas ações. O ápice aconteceu numa reunião decisiva. Eu havia preparado uma apresentação detalhada, revisado dados, estudado relatórios e planejei cada passo. Meu objetivo era propor melhorias significativas na empresa, algo que poderia economizar tempo e recursos. Mas, ao final da apresentação, meu supervisor olhou para a equipe e disse, autossuficiente para todos ouvirem. Ela tentou, mas acho que ainda precisa aprender muito. Não sei se entende realmente o que está fazendo. Senti meu corpo gelar. Palavras como não sabe e ainda precisa aprender ecoaram dentro de mim, não apenas pela humilhação, mas por me lembrarem de todos os outros momentos em que me senti invisível. Alguns colegas riram. Outros desviaram o olhar, constrangidos, mas ninguém falou nada a meu favor. Dias depois, recebi a demissão. Formal, fria, sem justificativas claras. Clara, a decisão da diretoria é que seu contrato será encerrado a partir de hoje, disse o funcionário do RH, com um sorriso sem emoção. Mas, eu fiz tudo o que podia. Tentei argumentar, sentindo a raiva misturada com desespero. São decisões da empresa. Desejamos sucesso em seus próximos passos. Saí do prédio sem olhar para trás. A cidade parecia maior, mais silenciosa, e eu me sentia menor do que nunca. No caminho para casa, cada rua, cada rosto, cada movimento me lembrava que eu havia sido subestimada e rejeitada por pessoas que nunca me conheceram de verdade. Chegando em casa, chorei por horas. Mas entre lágrimas e soluços, uma centelha começou a acender dentro de mim. Não era raiva cega, nem desejo de vingança precipitada. Era determinação. Eu sabia que não podia permitir que a humilhação definisse meu destino. Se o mundo achava que eu era inútil, eu mostraria que estava errado, mas do meu jeito, na minha força, com minhas próprias mãos. Aquele foi o ponto de partida. A demissão, que parecia um fim, tornou-se meu primeiro impulso para a liberdade. Eu estava prestes a aprender que, às vezes, a pior situação pode ser o catalisador para a maior transformação da vida. Nos dias que se seguiram à demissão, percebi que não podia me permitir afundar. Sentia a dor da injustiça, claro, mas também sabia que ela podia se transformar em combustível. Comecei a pesquisar ideias de negócios digitais, algo que pudesse começar com pouco dinheiro e crescer com esforço e dedicação. Meu primeiro passo foi listar minhas habilidades. Sempre fui boa em organização, comunicação e resolução de problemas.
Percebi que podia oferecer serviços online que outras pessoas precisavam. Gestão de pequenas empresas, consultoria básica em processos, organização de rotinas administrativas. Nada acadêmico demais, nada inalcançável, mas algo útil. No início, tudo parecia impossível. Cada tarefa era uma luta contra o medo. Medo de falhar, medo de ser ridicularizada, medo de não conseguir pagar as contas. Passei noites sem dormir, pesquisando cursos gratuitos, tutoriais, fóruns de empreendedores iniciantes. Montava planilhas, escrevia roteiros de vídeos, tentava criar um site simples, tudo sozinho. O primeiro cliente veio quase por acaso. Um conhecido de um antigo trabalho procurou-me pedindo ajuda para organizar documentos e melhorar processos simples na própria empresa. Aceitei, cobrando um valor simbólico, mas o trabalho foi feito com dedicação total. Ele ficou satisfeito e me indicou para outra pessoa. A pequena rede começou a crescer. Mas não pense que foi fácil. Tive dias em que pensava em desistir. Problemas técnicos, clientes exigentes, noites em claro, contas atrasadas. Cada erro parecia um lembrete da minha vulnerabilidade. Clara, você tem certeza que consegue fazer isso? Perguntou minha irmã, preocupada, quando contou que eu ia investir minhas economias no negócio. Tenho que tentar, respondi, mesmo insegura. Não posso voltar àquele emprego onde me fizeram sentir inútil. Com o tempo, comecei a notar progressos. Aprendi sobre marketing digital, redes sociais, atendimento ao cliente, estratégias de vendas. Cada pequena vitória aumentava minha confiança. Um cliente satisfeito significava não apenas dinheiro, mas validação do meu trabalho e das minhas escolhas. Ao mesmo tempo, comecei a perceber a diferença entre liderar e ser liderada. Na antiga empresa, era sempre alguém apontando falhas. Agora, eu precisava tomar decisões, aprender com erros e lidar com desafios de frente. Descobri que minha força vinha de resiliência e determinação, não de aprovação alheia. Os primeiros anos foram marcados por altos e baixos. Às vezes, o negócio crescia rápido, às vezes parecia estagnar. Cada desafio me ensinava algo: paciência, disciplina, comunicação eficaz, gestão de conflitos. Aprendi a planejar metas, criar processos, negociar com fornecedores, lidar com clientes difíceis e manter uma visão clara do futuro. Durante esse período, percebi também a importância de manter a cabeça no lugar. Quando sentia medo ou dúvida, escrevia em um diário, pensamentos, medos, pequenas vitórias. Isso ajudava a organizar a mente e a perceber que cada passo, por menor que fosse, me aproximava de meu objetivo. Com 5 anos de esforço contínuo, meu negócio digital já tinha uma clientela sólida. Eu estava empregando outras pessoas, contratando freelancers, expandindo serviços. O que começou como um projeto pequeno e quase improvisado, agora tinha estrutura, planejamento e crescimento constante. Mas ainda havia uma lembrança constante que eu não podia ignorar. A antiga empresa que me demitiu. Não sentia raiva, mas havia um desejo silencioso de justiça e reconhecimento. Naquele momento, não sabia exatamente como isso se manifestaria, mas sabia que, um dia, poderia reverter aquela humilhação. Após anos de trabalho árduo, meu negócio digital finalmente começou a ganhar reconhecimento no mercado. O que começou como um serviço simples de organização e consultoria administrativa se expandiu para treinamento de equipes, criação de processos eficientes e até mentorias para pequenos empreendedores. As responsabilidades aumentaram, mas com elas vieram também a confiança e o orgulho. Pela primeira vez na vida, eu não precisava provar nada a ninguém além de mim mesma. Cada cliente satisfeito era uma confirmação de que minha dedicação tinha valor, e de que os comentários maldosos e a demissão injusta que sofri eram apenas um obstáculo que eu havia superado. Houve momentos de tensão, claro. Um grande cliente quase desistiu de um contrato por um erro na entrega. Passei noites revisando tudo, reorganizando processos e treinando a equipe para que o problema não se repetisse. Foi exaustivo, mas me ensinou que liderança não é apenas dar ordens, é assumir responsabilidades, aprender com falhas e manter a equipe motivada mesmo nos momentos de crise. Enquanto isso, minha vida pessoal também mudou. Meus amigos viam a transformação em mim. Alguns que antes riam das minhas ideias começaram a me procurar pedindo conselhos. Minha família, que sempre acreditou em mim, finalmente viu frutos concretos do meu esforço. Era gratificante, mas também assustador perceber que eu havia me tornado uma referência, alguém que outros olhavam com respeito. E então veio a notícia que mudaria tudo. A antiga empresa que me demitiu estava à venda. Um investidor estava negociando a venda, e a companhia estava passando por dificuldades financeiras. Por um momento, senti uma mistura de incredulidade e curiosidade. Não havia raiva, mas uma oportunidade se apresentava.
Uma oportunidade de fechar um ciclo que começou de forma tão dolorosa. Pesquisei tudo sobre a empresa: balanços financeiros, contratos, situação dos funcionários, posicionamento de mercado. Era arriscado, mas eu já havia enfrentado riscos antes. Contei com advogados, contadores e mentores de confiança. Cada passo era calculado, cada decisão baseada em conhecimento e experiência. Nada de impulsos. A revanche que eu queria seria inteligente e estratégica. Meses depois, após negociações detalhadas, consegui comprar a empresa. Sentir o contrato assinado foi como uma validação silenciosa. Aquele lugar que um dia me fez sentir inútil agora estava sob meu comando. Mas, surpreendentemente, não senti alegria mesquinha. Senti poder, responsabilidade e oportunidade. O próximo passo era lidar com os antigos colegas. Alguns estavam desesperados, outros nem perceberam a mudança de poder. Mas eu tinha uma regra clara: qualquer recontratação seria feita com condições rígidas. Eu não buscava vingança, buscava justiça equilibrada e profissionalismo. Quem estivesse disposto a trabalhar com respeito, comprometimento e ética teria uma chance. Quem não estivesse, não teria lugar na minha empresa. Durante os primeiros meses à frente da empresa, reestruturei processos, treinei equipes, implementei novas políticas e diretrizes. Cada decisão refletia minha experiência, não apenas como empresária, mas como alguém que já sofreu humilhação e aprendeu com ela. O ambiente mudou. O clima de desconfiança e humilhação desapareceu. As pessoas aprendiam que resultados vinham com dedicação e respeito. Eu ainda ouvia histórias sobre antigos colegas, mas agora eram relatos neutros. A emoção não ditava mais minhas ações, a inteligência e a visão estratégica sim. Foi nesse período que percebi algo essencial. A maior vitória não estava em humilhar quem me derrubou, mas em mostrar que minha força vinha de dentro. Aquele que subestima o outro cria oportunidades para o outro se superar. Eu havia feito exatamente isso, e agora podia conduzir o futuro da empresa de forma ética, justa e eficiente. Estava sentada no meu novo escritório, observando a cidade pela janela. Tudo parecia silencioso, mas eu sabia que cada detalhe representava anos de luta, noites em claro e decisões difíceis. A empresa que um dia me humilhou agora estava sob meu comando. Houve um momento de reflexão antes de qualquer ação. Como lidar com os antigos colegas? Alguns deles eram honestos e capazes, mas subestimaram e criticaram meu potencial. Outros simplesmente não tinham ética e continuavam a repetir comportamentos tóxicos. Decidi agir com clareza. Enviei convites para entrevistas, mas incluí uma mensagem franca. Se você deseja fazer parte desta empresa, precisa estar comprometido com respeito, ética e colaboração. Não haverá tolerância para humilhações ou falta de profissionalismo. O dia das entrevistas chegou. Alguns vieram com surpresa, outros com orgulho ferido. Mas todos perceberam que, desta vez, o poder estava nas minhas mãos. Durante as entrevistas, observei comportamento, postura e sinceridade. Cada resposta mostrava não apenas competência, mas caráter. Recontratei apenas aqueles que demonstraram capacidade de aprender e respeito pelo ambiente. Para os demais, não havia lugar. Não senti alegria mesquinha, senti justiça. Cada pessoa que voltava à empresa sabia que havia regras claras e que qualquer desvio seria tratado com seriedade. Nos primeiros meses, implementamos treinamentos, workshops e políticas internas que transformaram a cultura da empresa. O ambiente, antes marcado por humilhações e fofocas, agora respirava profissionalismo e colaboração. Enquanto supervisionava reuniões e revisava projetos, percebi o quanto havia mudado. Clara de anos atrás teria ficado paralisada diante de tanta responsabilidade. Mas Clara de hoje agia com confiança, equilíbrio e visão estratégica. Houve momentos de reflexão sobre minha própria trajetória. Lembrei da demissão injusta, das noites chorando sozinha, da sensação de invisibilidade. Mas percebi que toda dor tinha um propósito: me preparar para este momento, para que eu pudesse conduzir a empresa com sabedoria e justiça. E, curiosamente, a antiga humilhação nunca mais me afetou. O que antes era motivo de vergonha e frustração se transformou em força e aprendizado. Minha vida profissional e pessoal estavam alinhadas, e eu finalmente entendia que poder real não é vingança, é transformação e liderança ética. O desfecho veio em uma reunião de equipe, quando todos os colaboradores, antigos e novos, estavam presentes. Esta empresa é fruto do esforço de cada um de nós, disse eu. Mas também é um espaço onde respeito e profissionalismo são fundamentais. Quem aqui deseja crescer e aprender juntos, terá oportunidades. Quem não estiver disposto, terá que seguir outro caminho. Houve um silêncio respeitoso. Alguns sorriam com alívio, outros acenavam com compreensão.
Mas todos perceberam a mensagem: o ciclo de humilhação tinha acabado, e um novo capítulo começava. Naquele momento, percebi que a maior vitória não estava apenas em comprar a empresa, mas em redefinir o ambiente de trabalho, empoderar pessoas e mostrar que competência, ética e inteligência emocional valem mais do que qualquer desdém passado. E, enquanto olhava pela janela, refletindo sobre toda a jornada, senti uma sensação rara e completa: orgulho, paz e realização. Clara não era mais a menina humilhada e insegura. Clara era agora uma líder respeitada, uma empresária confiante e dona de seu próprio destino.